Então, olha, coloquei para gravar. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre autismo. Eu tenho umas 5, 6 aulas montadas sobre autismo, só que não dá para dar tudo de uma vez só, certo? Então, vamos começar pela base aqui, né, pelo começo, e depois a gente vai ampliando. Então, estou pensando assim, conforme eu vou dando alguns cursos, eu encaixo uma aula gratuita do autismo, até eu conseguir dar todas que eu tenho já montadas, tá bom? Então, por exemplo, eu coloquei essa, né? Mas eu tenho sobre neurobiologia do autismo, eu tenho como trabalhar com a criança autista, né? Eu tenho outras aulas que eu nem lembro agora as outras. Então, eu ponho um protocolo para ensinar sobre ele ou alguma aula e eu ponho uma aula gratuita junto, né? Quem comprar a aula vai ganhar uma outra aula, tá bom? Aí eu vou fazer assim. Certo? Porque assim, gente, dá trabalho montar a aula, dá trabalho estudar, montar os PowerPoint, né? Tem que estudar, pesquisar. Então, assim, não é uma coisa rápida, certo? Você tem que estudar para montar. Então, assim, se alguém tiver dúvida, pode falar, tá bom? Então, esse PowerPoint aqui tem 62 slides, que eu sou meio detalhista, sabe? Eu ponho bastante slides. E vocês podem fazer pergunta no chat também, tá? E aí eu vou lendo as perguntinhas no chat e vou respondendo, assim, dá super certo. Eu sinto fazer bastante assim com as meninas, quando assistir a aula comigo. E aí a gente vai falando, né? Pode debater, a gente vai discutindo, tá bom? Eu acabei lá no começo, que eu acho que... Então, eu vou começar aqui desde o comecinho. A aula vai ficar gravada, depois eu ponho lá no grupo, tá? Aula gravada. Geralmente, assim, o que demora, sabe, para sair do Zoom, para eu colocar lá no YouTube. Então, às vezes eu ponho o link do Zoom aberto e vocês podem baixar a aula, deixo liberado para vocês baixarem no computador de vocês. E depois vocês subirem no YouTube de vocês para vocês guardarem para sempre, tá bom? Não tem problema nenhum, tá? Então, para ficar mais rápido, às vezes eu faço isso. Eu coloco o link do Zoom já para vocês baixarem se vocês quiserem, tá bom? Então, assim, não perca a aula Ciência da Leitura, que vai ser uma aula muito importante, que vai ser na quinta que vem, e a aula do Prof. Lê, né? Que é um protocolo que eu uso para ajudar as crianças o Prof. Lê, gente, é um protocolo que ajuda bastante na automatização da leitura de criança e escrita de crianças que estão no processo início da alfabetização. Então, é um protocolo muito legal, vale a pena ter e usá-lo. Mas vocês não conhecem, então vocês vão conhecer comigo, tá? Quando eu for dar o curso, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o autismo, né? O que o autismo não é, né? Então, muita gente pode perguntar assim, nossa, né? Por que será que está nascendo tanta crianças autistas e agora a cada 50 crianças, né? Três, pela última pesquisa, parece meio que três são autistas, olha só. Então, cada vez está aumentando mais o número de autismo, né? Nas escolas. Então, o autismo não é castigo, não é culpa da mãe, tá? Não é criança mimada, não é a doença que está na moda. Autismo é um espectro, certo? A gente fala assim, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Tudo que é falado do transtorno, sobre transtorno do neurodesenvolvimento, certo? É alguma coisa que mexe ali com o desenvolvimento da criança. Está mexendo com essa parte do desenvolvimento da criança, certo? Por exemplo, uma criança, às vezes, autista, ela tem 10 anos, mas a mentalidade dela é de uma criança de 3 aninhos, entende? E aí a gente tem que descobrir isso, como psicopedagogas, como neuropsicopedagogas, né, como professor do AE, por quê? Como você vai trabalhar se a criança tem 3 anos, 10 anos, só que o cognitivo dela é um cognitivo de uma criança, certo? Tá passando o PowerPoint para vocês? Que às vezes acontece eu dar aula e não passava, gente. Eu tô aqui num coração aqui. Tá passando para vocês? Tá passando? Que às vezes não passa e eu não fico sabendo. Você vê só depois. A tela de agora tá um coraçãozinho.
Tem que responder, gente. Eu não sei, né? Vocês não vão responder para mim, não? Aí? Então, eu queria saber o seguinte, se o PowerPoint está passando, tá? E já aconteceu da aula, eu ficar falando e o PowerPoint não passa. Então, eu até perdi aqui onde eu estava. Então, assim, a criança, às vezes ela tem 10 anos, certo? Você é professora do AE, a criança tem 10 anos. Só que a mentalidade dela, o intelectual dela, ela pode ter um intelectual de 4 anos, entendeu? Então, nós usamos alguns inventários, protocolos, né? Como é que fala? Alguns protocolos que a gente usa com as crianças, né? Que é o Portage, inventário Portage, o MChat, o Ables, o PPR, né? Aí você tem que ver qual que você se identifica mais, qual que você gosta mais, para você avaliar, para ver da onde que você vai partir com a criança. Se a criança tem 10 anos, mas ela tem um nível de intelectual de 4 anos, pode ser que ela não saiba ainda cores, pareamento, né? Números, letras. Hoje eu comecei a atender um menininho com síndrome de Down, né, gente? Todas as crianças trissomia 21, elas têm uma deficiência intelectual, né? Pode ser ali leve, pode ser um pouquinho mais severa, né? Então, mexe muito com a área da linguagem. E o menininho está no 4º ano. E ele não sabe as vogais, gente. Então, tem que começar lá das vogais para ensinar a criança. E eu ponho muito nos meus status, sabe? Algumas coisas que eu faço de intervenção, eu ponho muito nos meus status, sempre se dá uma olhadinha no status para ver se você vê alguma coisinha que coloco lá. E também, quando eu não gravo o rostinho da criança, eu ponho também no meu Instagram. Então, é bom vocês seguirem e vai pegando ideias de como trabalhar, certo? Então, se a criança tá ali, não sabe as vogais, e a mãe quer o quê? Quer que eu entre com a alfabetização. Tá no 4º ano, não sabe ler. Então, eu vou entrar com as vogais. Mas eu já percebi que a criança tem uma memória de curto prazo, sabe? Você ensina a letra A, a letra E, a letra O, a letra I. Aí você ensina, depois você pergunta, que letra que é essa? Ela esquece. Então, como que a criança vai aprender? Por repetição. Então, muitas crianças autistas, elas vão aprender por repetição, gente. Eu estou com um menino autista de 5º ano. E ele tem dificuldade, ele foi para o 6º ano, ele tem dificuldade na leitura. Então, o que que eu vou trabalhar com ele? Ele tem dificuldade na matemática. Então, eu vou trabalhar muito com ele a fluência leitora, lista de palavras. Precisa estar lendo muita listinha de palavras, marcar o tempo para ver se ele está melhorando. Aí você vai marcar as palavras que ele não consegue ler, aquelas que ele não consegue ler, se ela bater o martelo, ler toda semana. E a gente tem a rota lexical e a rota fonológica. E as crianças especiais, geralmente, elas estão na rota fonológica, certo? O que que é rota fonológica? Ela vai ler silabada, ela não reconhece que está lendo, não reconhece ainda as sílabas, as letras, né? Aí, para ir para a rota lexical, é o momento que ela já está começando a reconhecer, começando a conseguir ler, né? Aquelas palavras, as palavras que ela consegue ler com fluência, bater o olho e ler, eu bati o olho aqui, autismo. Eu bato o olho, já sei que está escrito autismo. Eu bato o olho, já sei que está escrito não. Então, quer dizer o quê? Que a minha leitura já está na rota lexical. Quando eu bato o olho, já sei que está escrito. Quando a criança bate o olho, não sabe o que está escrito, ela tem que estar lendo sílaba por sílaba para estar reconhecendo aquela palavra, né, para juntar e reconhecer a palavra. Então, essa criança ainda está na rota fonológica. Então, tem que trabalhar muito com ela, muita repetição, para que ela avance na leitura e na escrita. Então, um pouquinho de histórico da educação especial, esse aí é um assunto que cai muito em concurso, tá? Então, concurso para o AE, concurso, né? Às vezes tá começando a ter muito concurso para psicopedagogia. Então, o que acontece? É importante, porque cai muito em concurso, tá? Então, então, qual que é a diferença entre exclusão, segregação, integração e inclusão? Né? Então, assim, é bom vocês se atentarem muito, né? Se cair numa prova, vocês já vão estar atentos aí, entendeu? Então, essa fotinha, ela está mostrando a exclusão. Por que que vocês acham que é exclusão? Quem quer falar para mim? Quem quer participar da aula? Nossa, ué, essa turma ninguém participa? É tão gostoso, né? Alguém participa para poder a aula ficar melhor, né? Então, assim, alguém quer falar o que é exclusão? O que que você entende por exclusão? Ô, Rose, mas dá licença, tá no primeiro slide, autismo, porque é termo espectro, é esse que você está mostrando? Não estou falando para você que às vezes não. Peraí.
que às vezes o PowerPoint não passa. Mas só um Então, pouquinho, peraí. é que eu não tô tentando enxergar. Peraí, vou arrumar aqui. Hum, Vamos ver agora se passa. Porque eu tenho uma configuração aqui que eu aprendi sem querer sozinha, tá. que eu mexo ali e aí passa. Hum. Olha, eu tô aqui, ó, nesse aqui. Se não passar, vocês têm que Peraí. verificar, viu, gente? Ah, agora foi. Tá tudo Desculpa, bem. ó, tá O vendo? histórico da educação. Isso. Quando não passar, me avisa, que eu vou lá, tento arrumar até ficar bonitinho. Então, o que Tá que bom. você entende por exclusão? Exclusão, quando era muito antigamente, né? Agora também. Aí vamos colocar com a realidade. Ainda, será que ainda existe exclusão? Será que é perfeito? Será que a inclusão realmente existe da criança autista? Da criança assim, de Down, da criança deficiência intelectual, da criança com múltiplas, né, é, dificuldades de aprendizagem? Então, o que que vocês entendem por exclusão? Ninguém quer falar? Hum. Existe exclusão nos dias de hoje? Vocês acham que ainda, né? Tá vendo o gráfico ali? As pessoas típicas estão dentro do círculo e as atípicas estão fora do círculo. Isso é exclusão, certo? Hum. Então, a sociedade, ela está vivendo para ela ali, né? Dentro daquele círculo. Todo que é diferente, né? Uma pessoa cega, uma pessoa cadeirante, né? Uma criança autista, uma criança síndrome de Down, certo? Com uma deficiência, é excluída da sociedade. Então, elas eram o quê? Marginalizadas. E você acha, gente, que eu fico pensando assim, existe ou não existe exclusão? Eu fico pensando, as pessoas mendigas que moram, vamos supor, debaixo da ponte, elas não estão sendo excluídas da sociedade também? Muitas, né? Muitas estão porque querem, né? Mas, assim, não estão sendo excluídas também? Cadê ali a ajuda humanitária para aquelas pessoas? Então, assim, a exclusão, para mim, existe até nos dias de hoje. Será que realmente essa inclusão na sala de aula, a criança fica junto com outras crianças na sala de aula, que é a inclusão. Mas será que realmente está sendo inclusão? Será que os professores estão dando atenção para aquela criança? Para ensinar, e chegar na carteira dele, ensinar, fazendo atividade adaptada, né? Só que assim, nós estamos falando agora de uma época. Então, existiu uma época na sociedade, né, que todas as pessoas diferentes eram exclusas. Elas ficavam trancadas, ficava, né? Ninguém via essas pessoas, tá? Porque não era legal, né? Aí depois, deixa eu só passar aqui. Aí, exclusão. Agora vem aqui a segregação, né? Aí eu tenho ali a sociedade, tá? Na exclusão, cada um vivia por si. Quando chegou na segregação, essas pessoas ficaram no mesmo círculo ali, ó. Significa separar as pessoas só no lugar, né? Por exemplo, manicômio, Instituto dos Cegos, Instituto dos Surdos. Então, ficava somente no lugar, né? Aquelas pessoas ficavam naquele lugar, mas ainda não fazia parte de uma sociedade, como é hoje, a inclusão, né? Então, na inclusão, nós temos a criança deficiente auditiva, nós temos a criança deficiente cadeirante, nós temos o autista, nós temos a criança trissomia 21, tudo na mesma sala, não é? Então, eu chamo de inclusão. Nessa época, como que era a escola? Era uma sala de aula somente, né, para essas pessoas. Nem sala de aula, né? Porque tinha o manicômio, por exemplo, os autistas, autista nível 2, nível 3, você acha que onde que eles ficavam, gente? Em manicômios, certo? Por quê? Porque a sociedade ainda nem existia termo de autismo, né? Nem entendia muito sobre isso, certo? Os surdos ficavam onde? Aonde ficava o Instituto para Surdos, o cego, Instituto para Cegos, então eu chamo de segregação, tá? Aí eu tenho a integração. Como é que chama integração, né? Aí eu tenho as pessoas da sociedade e dentro dessa sociedade tem uma integração, que significa formar, coordenar ou combinar num todo unificado, ou seja, as pessoas com deficiência têm que se adequar à rotina e regras dos colaboradores, como a PAI, a ACD, Pestalozzi. Então, eu chamo de integração. Foi quando surgiu as primeiras APAES, certo? Que as mães das crianças Down, né? As APAES geralmente têm muita criança assim de Down, né?
Então, elas resolveram criar, a montar, né? Criar o Instituto da Associação, né? Da PAI, certo? Por quê? Porque as crianças ainda não tinham aquela inclusão na escola, como tem hoje, entendeu? Então, elas queriam a criança aprender. Então, na PAI, antigamente, gente, ela funcionava tanto de manhã, era escola, e à tarde, por exemplo, estou dando um exemplo, e à tarde era outras funções, como arrumar a cama, ensinar a lavar a louça, ensinar o homem grande, né, o rapazinho ensinar a fazer a barba, né, ensinar modos, higiene, certo? Então, assim, depois, com o tempo, quando veio a inclusão, o que aconteceu? Aí a PAI, ela passou a ser só essa parte de ajudar a criança nessa parte social, nessa parte de aprender, né, rotina, sabe? De aprender a arrumar uma cozinha, um quarto, né? De aprender a cuidar de si. Então, aí, essa parte da escola começou a ir para a escola pública, né? E a PAI, ela começou só a atender nessa parte de adaptação da criança, né? De ensinar as regras, de como se vestir, sabe? Coisa simples. É que eu não conheço a PAI, tá, gente? Estou falando assim do que eu sei. Eu nunca fui, nunca entrei numa PAI, nunca trabalhei numa PAI, então eu não sei muito como que é. Mas tem o psicopedagogo na PAI que faz essa parte dele, de ajudar também nessa parte da leitura, da escrita, da matemática, deve ter um fonoaudiólogo, deve ter um psicólogo para atender as mães. Então, assim, eu creio que seja um conjunto de equipe terapeutas, né? Trabalham na PAI ali para ajudar essas crianças. E depois vem a inclusão. A inclusão, tá vendo? Eu pus o desenho para vocês guardarem melhor, que é aceitar as diferenças, valorizar todas as pessoas e conviver dentro da diversidade. Na década de 90, de acordo com a lei de Salamanca, certo? Então, só retomando aqui, ó, vamos retomar bem rápido agora. Então, eu tenho, certo? A exclusão, que essas pessoas com deficiência eram deixadas de lado, né? E na nossa história, crianças que nasciam com deficiência, elas eram até mortas, eles matavam, né? Tempos atrás, eles não deixavam sobreviver, sabe? Então, é a época da exclusão, tá? Depois eu vim a época da segregação, aonde eu colocava essas pessoas diferentes no manicômio, né? No instituto de quem era surdo ficava no instituto de surdo, quem era cego ficava no instituto de cego, que era considerado como louco, né? Como não conseguia conviver em sociedade, colocava nessas, né, no manicômios, certo? Então, eu tenho essa parte da segregação, era segregado. E essas pessoas ficavam lá e ninguém ia, às vezes nem os pais iam visitar, né, gente? Nem os pais iam visitar, ficava lá, cuidado de alguém, né, da entidade. Depois vem a integração, onde começa a se construir a PAI, a CD, a Pestalozzi. Eu acho, gente, a integração foi uma coisa muito bacana. E eu creio que a integração ajudou muito essas crianças, sabe? Na convivência uma com a outra. Então, assim, então era pessoas ali com deficiência, só pessoas com deficiências sendo cuidadas por pessoas típicas, né? Pessoas sem deficiência. Então, eu chamo de integração. Mas, para mim, a integração foi boa. Olha, quantas crianças que não passaram pela PAI e não aprenderam tantas coisas boas. Quantas crianças passaram? A ACD, né, existe até hoje, certo? Às vezes, né, tem no SBT, né? No SBT tem, às vezes, para as pessoas ajudarem a ACD, né, para trabalhar com essas crianças. Tem balé, tem esportes para as crianças, tem natação, certo? Então, o que acontece? Eles tiraram essa parte da educação que ele deixou para as escolas públicas, né? Como professor do AE para cuidar, junto com os outros professores, e a ACD, Pestalozzi, a PAI agora eles trabalham com outras questões com as crianças, tá bom? Então, é a época da integração. Depois veio a inclusão, devido ali da lei, começando ali a partir da lei da Salamanca. Aí, na inclusão, aqui, né? Aí as crianças ficavam na sala e tinha uma outra sala de aula só com as crianças com deficiência. Quando chegou na inclusão, as crianças com deficiência ficam junto com as crianças típicas. Então, eu chamo de inclusão. Então, onde está a igualdade, né? Aonde vocês acham que está a igualdade? No quadro 1 ou quadro 2?
E agora existe um outro desenho desse, gente, que tirou o muro. Não tem o muro, certo? E então, assim, igual, por exemplo, né? O menininho, ele tá vendo o jogo de futebol? Não tá. Então, a partir do momento que o outro ali, né? Ele tirou o caixote dele para colocar lá para o outro conseguir ver, eu estou trabalhando a igualdade, certo? Ajudando essa pessoa que tem dificuldade na sociedade. Então, o que que é trabalhar a igualdade? É você ajudar, você pensar no outro. Ele teve empatia, ele pensou no outro, ele pensou naquele que não estava conseguindo, né? Certamente estava triste. Olha só, na segunda foto, com a mãozinha erguida, torcendo também, né? Aí, na primeira foto, ele estava conseguindo torcer na primeira foto? Não estava. Então, isso é trabalhar a igualdade, é ter empatia, se pôr no lugar do outro, se colocar no lugar da mãe, que tem aquela criança com deficiência, que aquela mãe precisa estar deixando aquela criança na escola, que é o único momento que ela tem, às vezes, para descansar, para sair, para fazer, né, o que precisa. Então, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar daquela professora, que tem ela várias crianças atípicas na sala dela, que não é fácil para ela também, né? Se o governo, pelo menos, colocasse, né, gente? Sei que assim, não existe uma lei, sabe, que coloque uma pessoa ali do lado. Eles colocam estagiários, eles colocam pessoas que têm só ensino médio, né? Antes, aqui na cidade que eu moro, antes colocava pedagogas, estagiárias de pedagogia. Agora não, agora mudou. Agora, pessoas que têm o nível de ensino médio, que às vezes nem têm paciência com aquela criança, às vezes, né? Ele nem nasceu para cuidar de criança com deficiência. E o cuidador, gente, geralmente ele não pode ensinar. Ele só serve para que ela vai servir ali de apoio, nós fala assim, profissional de apoio, para ajudar aquela criança, geralmente aquela criança que não consegue ir no banheiro sozinha, que precisa trocar fralda, que não consegue se alimentar. Então, o profissional de apoio, ele é mais para aquela criança que tem, assim, o nível 3 de suporte. Aquele nível 3 de suporte, né? Que não consegue fazer 2, 3 suporte, que não consegue fazer nada. Geralmente, criança nível 1 de suporte, geralmente ela não tem apoio, profissional de apoio. E só aquelas crianças que ficam o quê? São aquelas crianças que ficam, às vezes, não tem um profissional de apoio, às vezes, certo? Elas acabam não aprendendo. Elas acabam passando lá para o quarto ano sem saber ler, escrever, nem saber as vogais, né? Por exemplo. Por quê? Porque a criança aprende por repetição. E se não tiver repetição, ela vai aprender? Não vai. E se não tiver um apoio ali ajudando naquela repetição, preparando a atividade adaptada para ela, né? Dentro das possibilidades dela. Então, é complicado, gente. As crianças vão ficando para trás. A Maiane falou, né, que tem exclusão até na própria família, né? Então, tem família que não quer, às vezes tem uma criança com deficiência e não quer, né? Às vezes deixa até na maternidade, certo, gente? Não quer nem pegar a criança para cuidar, né? Acontece, né? Não sai, não passeia no shopping. Engraçado, né? Já aconteceu isso com vocês? Já observaram? Observaram que quando você vai no shopping, é tão difícil ver uma criança com deficiência, gente. Vocês conseguem? Vocês vão no shopping no domingo, vocês conseguem ver ali pelo menos 10% de crianças com deficiência no shopping? Eu quase não vejo. Quase não vejo autista, quase não vejo cadeirante, quase não vejo criança Down no shopping, certo? As mães parecem que têm receio de sair com os filhos, as mães que têm filhos com deficiência. Então, eu acho que a maior parte das mães não sai mesmo com essas crianças. Porque quando você sai num lugar público, você não vê muito. Eu não vejo, né? E eu moro numa cidade que tem vários shoppings aqui, tem 5 shoppings aqui na minha cidade. E toda vez que eu sou uma pessoa muito observadora, gente, eu observo demais, tudo. Eu não vejo. Praça de alimentação. Na praça de alimentação, aqui no shopping que foi construído recente aqui, tem umas mesas, e nessas mesas tem o símbolo do autismo, nas mesas. E é para a criança autista sentarem, né? É para essas crianças. Eu não vejo as mesas sendo ocupadas, elas ficam vazias, sabe? Então, assim, muitas mães acabam não saindo mesmo, acabam preferindo ficar em casa. Eu tenho uma amiga que ela tem uma filha autista nível 2 para 3, né? A menina faz judô, sabe? Mas é um judô de criança
voltado para crianças especiais, né? Ela participa do judô, ela vai para a escola, ela vai para a igreja, participa da reunião de pais de crianças atípicas da igreja. Então é bacana, não é? A mãe deve sair bastante também com ela em outros lugares. Então precisa sair, essas crianças precisam de ter também convívio social. Então não é inclusão a criança só ir para a escola, ficar numa sala de aula, a inclusão tem que estar em todo lugar, tanto na sala de aula quanto no shopping, no cinema, né? Em outros lugares também. Então, no artigo 1 da Lei Brasileira de Inclusão, né, com deficiência, Estatuto de Pessoa com Deficiência, é destinada a assegurar e a promover as condições de igualdade, o exercício de direitos, as liberdades fundamentais para a pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Só que eu falo, isso aí está no papel, né? Só que, apesar que você vai no shopping, tem estacionamento para autista, né? Já tem o símbolo do autismo no estacionamento, mas tem as mesas, né, com o símbolo do autismo, tem até cinema. Agora eu vi também, tem algumas shoppings que tem cinema voltado para o autismo, com som mais baixo, certo? Com sensorial, com luzinhas, né, coloridas. Então, isso aí é recente, né? Você vê um shopping que tem um cinema voltado para criança autista, né? E o Senado aprovou agora a lei, que é essa lei de 3.146, dia 6 de julho, né? Que olha, uma lei bem antiga, né? Pessoa com autismo terão carteira de identificação, né? Agora, pessoa com autismo ela tem carteira de identificação. E atendimento prioritário e preferencial para quem? Para pessoas com deficiência. Toda vez que você vê esse símbolo, né, no estacionamento, no shopping, então, agora tem, né? O estacionamento de pessoa com deficiência, o idoso, a gestante, né? A mamãe com bebê, certo? E entrou agora o autismo, certo? Que a Lei Federal 10.048, Lei Federal de 10.741.03, certo? Aqui tem as leis, tá? E aí as cidades, né, estão colocando essas placas, shoppings. Por quê? Para essas pessoas conseguirem, né, gente? Se uma pessoa cadeirante parar lá na última vaga do shopping, um idoso parar lá na última vaga do shopping, uma gestante, uma pessoa com bebê, né? A criança autista, não ter vaga para ela, mãe, a gente quer falar tanta inclusão, certo? A gente fala tanta inclusão e a criança autista não ter uma vaga para ela quando ela chega no shopping, porque o shopping vive lotado, né? Nem se for para a pessoa ir lá, não gastar nada, for só para passear, você vai no shopping, não tem nem vaga para estacionar. Então, assim, se tem o símbolo do autismo ali na vaga, a placa não pode estacionar, você tem que respeitar, né? De todos esses atendimentos prioritários. Porque pensa naquela mãe que chegou naquela criança autista nível 2, nível 3, suporte, às vezes tem nível 1 também, e aí anda todo o shopping e não acha uma vaga, certo? A criança pode se desorganizar até chegar na entrada do shopping, certo? A criança... Sabe criança autista, gente? Ela não tem, assim... quando eu falo neurônio do espelho, né? Ela não consegue se pôr no lugar do outro. A criança autista, ela tem essa dificuldade. Ela está numa fila, ela não entende, ela não consegue entender se pôr no lugar do outro, aquela fila, né? Precisa ser respeitada. Ela já ela quer passar na frente, ela se desorganiza. Se ela ficar muito tempo numa fila, por exemplo, né? Depende do nível do suporte do autismo. Então, uma criança nível 2, nível 3 suporte, gente, elas têm que ter prioridades mesmo, sabe? Até para a mãe, né? Na fila de supermercado, na fila do shopping, fila de pagamento de contas, até para ajudar a mãe. Porque se essa criança se desorganiza ali naquele momento, é tão difícil, gente. Né? Tem uma outra aula que eu falo sobre isso, sobre como que fazer quando a criança se desorganiza, né? Que é uma outra aula. Então, a Lei 12.764, ela fala de 2012, ela fala da Política Nacional da Proteção de Direitos das Pessoas com TEA, que é a Lei Berenice Piana, tá? São as leis, então começou ali, né? A Berenice Piana é a mãe, né, de uma criança, do menino, que ela né, teve o filho autista e ela via tanta dificuldade, sabe, para levar a criança no shopping, no mercado, no banco, parar em estacionamento, tudo isso, né? Ela sentia tanto na pele que ela conseguiu, né, passar essa lei aí que chama Lei Berenice Piana. Só que para conseguir uma lei, gente, passar uma lei assim, precisa de muita ajuda do Senado, né, dos políticos.
Tem que ter um pouco de política no meio, porque senão não consegue, né, aprovar uma lei, né? Então, os autistas têm que lutar pelo que eles querem. Parece que nesse governo estava tendo alguma coisa assim que eles queriam mexer. Eu não sei se vocês viram falar, não lembro agora muito, queriam mexer com as leis, né, da criança nível suporte 2 e 3, certo? E aí, se mexesse, gente, por exemplo, a criança nível suporte 2, até o suporte 1, né? Elas têm desconto para comprar um carro, tem desconto para pagar um IPVA, ela não paga IPVA. Então, tem muitas, assim, essas leis foram ajudando, né, os pais, porque, assim, gente, isso aí não é mau caráter, você comprar um carro com desconto, uma criança com autismo que precisa mas eu creio que tem que comprovar renda, tá, gente? O LOAS, né? Foi uma lei aprovada também. Eu tenho uma amiga que ela tem um menino autista de 7 anos. O pai, gente, ele abandonou. Ele dá R$ 400 só para ajudar essa criança. A criança, ela tem 7 anos. Depois eu passo o Instagram delas. Ela é nutricionista, tá? Ela, ele não come. Ele tem alergia a leite, a proteína do leite, alergia a qualquer coisa com trigo, soja. Então, toda a comida dele tem que ser especial, né? Comida sem trigo, sem leite, sabe? Então, imagina quanto que essa mãe não gasta só de comida para esse menino. E ela recebe o LOAS e ela não pode trabalhar, porque se ela trabalhar, perde o LOAS. Então, ela faz alguns atendimentos como nutricionista, ela faz material para vender PECs, né? Esses material PECs que ela entende muito, que o menino dela não falava até 4 anos, então ela teve que montar o PECs para ele falava só por identificação de figuras PECs. Então, depois, com o tempo, com 4 anos, ele começou a falar as primeiras palavrinhas. Então, como não fica a cabeça dessa mãe, né? Será que meu filho nunca vai falar? Certo? Então, tem que ser, quando eu falo em lei de proteção para pessoas com autismo, tem que se pôr no lugar dessa família, né? Que isso veio para beneficiar tantas mães que têm filho autista que o pai abandona, e quanto que não gasta de medicação, né? Tem muitas mães que gastam muito com medicação, há outras com alimentação. Então, e terapia, né? Essa minha amiga mesmo, que ela não gasta de combustível para levar o filho na terapia, né? Ele faz várias terapias, porque a criança autista sem terapia não é nada, gente. Tem que ter terapias para as crianças. Porque se ela é nível 3, ela pode chegar a nível 2 de suporte. Se ela é nível 2, ela pode chegar a nível 1 de suporte. Só que só vai chegar com as terapias. Se não tiver terapia, ela vai sempre ficar no nível 3, sempre, né? Com dificuldades, né, de conversar, né, de socializar com alguém, porque a terapia é importante, tá bom? Então, a Lei 3.146 de 2015, que fala do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Então, começou lá em 2012, depois veio 2015, que é o Estatuto, depois veio a Lei 8.203 de 91, que é a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência, né? Então, para concurso públicos, certo? Depois vem a Lei 3.977 de 2020, que criou a carteira de identificação da pessoa com, né, com deficiência. E falando um pouquinho do TEA, né? Ele é o transtorno do neurodesenvolvimento. Significa que algumas funções neurológicas não se desenvolvem como deveriam nas respectivas áreas cerebrais das pessoas acometidas pelo autismo. São muitas as disfunções neurológicas, certo? Então, o que eu falo? Quando eu falo do transtorno do neurodesenvolvimento, quer dizer que algo mexeu com o desenvolvimento dessa criança. Algo mexeu com o desenvolvimento dela na hora da concepção ali, na hora que foi gerar ali o cérebro, porque o cérebro, ele é gerado primeiro, né? Depois que começa a gerar o corpinho, as outras partes. Então, na hora que gera a parte ali do sistema nervoso central, que é o que comanda o sistema nervoso periférico, que é do pescoço para baixo. Então, tudo demanda do nosso sistema nervoso central, que é a cabeça, não é? Aqui que estão os neurônios, nós temos neurônios também em outras regiões também, né, no estômago, né, no intestino, que também, que tem muitos neurônios no intestino que também regulam os neurônios do sistema nervoso central para a criança se desenvolver. Então, quando eu falo em transtorno, quando eu falo em TEA, é um transtorno de neurodesenvolvimento, quer dizer que muitas áreas do desenvolvimento ali, devido às podas neuronais, né, devido à área da linguagem que é afetada, a área motora, a área da fala. Já viram crianças autistas nível 2? Como que ela tem dificuldade para falar? Frases. Geralmente elas falam palavras soltas.
Elas não conseguem falar frases, gente, porque para elas é difícil, tá? Então, algumas causas do TEA, né? Fatores genéticos, fatores ambientais, fatores hereditários, né? Exposição a toxinas e medicamentos antidepressivos, anticonvulsionantes, certo? Então, mãe que expôs muito a medicamentação, a muito medicamentos na gravidez, pode acontecer de vir uma criança autista. Os fatores ambientais também podem estar colaborando, como obesidade materna, diabetes gestacional, uso de medicações durante a gestação, a poluição ambiental, exposição a agrotóxicos, tudo isso, né, pode ser também um fator. Só que descobriu a causa do autismo? Até hoje não, gente, porque tem mais de 700 genes. Então, assim, causa mesmo, não consigo descobrir ainda, por causa do tanto de genes que tem, tanta modificação que tem, os cientistas ainda não descobriram a causa mesmo, né? Então, fatores genéticos ambientais, é por isso que eles falam, fatores genéticos, ambientais, hereditários, não tem aquela, não consegue descobrir realmente assim, de onde que vem, se é do pai, se é da mãe, né? E na família, às vezes, não tem nenhuma criança autista, já viram isso? Tem ninguém da família autista, e a criança nasce autista, certo? Então, porque eles não conseguem ainda descobrir uma causa, então eles falam, ou é fator genético, ou ambiental, ou hereditário. Então, taxa de concordância entre irmãos varia de 8% a 12%. Sexo masculino, 4 vezes maior do que o feminino. No Brasil, grande parte das crianças só recebe o diagnóstico por torno de 5 a 6 anos. Agora, também, gente, receber o diagnóstico, gente, falar para vocês, uma criança nível 2, nível 3, não tem como não dar diagnóstico com 3 aninhos, com 2 aninhos, até bebê. Não tem como. Você percebe ali, bebê já percebe ele com bebê já percebe que ela é autista, certo? E agora, uma criança nível 2, nível 3, suporte, deixar para dar o diagnóstico com 5, 6 anos, até o nível 1, lógico também, né? Mas estou falando, o nível 2 e o 3 é mais fácil de você observar. Agora, o nível 1 de suporte é mais difícil, porque ele é muito confundido com criança TDAH. O nível 1, geralmente, eles têm vocabulário, eles conseguem falar, né? Então, eles vão ter aquelas dificuldades menores, né, do que o nível 2, 3 de suporte, certo? Então, uma criança nível 2, nível 3, dá um diagnóstico só com 5, 6 anos, quanto tempo ele já perdeu de habilidades do desenvolvimento infantil, né, do neurodesenvolvimento, para poder desenvolver mais rápido? Porque o boom da neuroplasticidade, gente, é de 2 a 5 anos. De 2 a 5 anos eu tenho bilhões e bilhões de neurônios. É ali que as crianças precisam ser ensinadas com repetição, muita repetição, para elas conseguirem ser uma criança normal, né? Então, quem dera uma criança atípica, se perder esse momento, né, dessa aprendizagem, onde ela tem maior número de neurônios, certo? Então, as causas do TEA, 81% diz que é genética herdada, 18% genética não herdada e 1 a 3% ambiental de dentro do útero, né? Que alguma coisa, uma medicação, né? Uma coisa que a mãe passou. Então, o diagnóstico é clínico, tá, gente? Não existe um exame ali para saber se a criança é autista, exame, né? Ele é clínico. No Brasil, grande parte das crianças só recebe diagnóstico durante 5, 6 anos. Os sintomas característicos do TEA estão presentes antes dos 3 anos de idade, com um diagnóstico possível por volta dos 18 meses. Normalmente, os pais começam a preocupar entre 12 a 18 meses, na medida em que a linguagem não desenvolve. Aí, muitas crianças não desenvolvem linguagem. Pode ser também a apraxia da fala, né? Porque tem que averiguar, é autismo ou é apraxia da fala, né? No desenvolver linguagem. Mas um dos fatores possíveis também de uma criança autista é o não desenvolvimento da linguagem. Aí ela tem interação, né, social, ela tem movimentos estereotipados, ela tem estereotipias, tudo isso você vai olhando o desenvolvimento dessa criança, certo? Então, tem que observar tudo isso para poder, né, diagnosticar o autismo. E aí, gente, para diagnosticar o autismo, tem muitos protocolos. Então, aqui, ó, eu até coloquei aqui o link aqui, ó, Paulinha Psicoinfantil. Por quê? Depois vocês vão acessar para vocês saberem mais com detalhe. Mas eu tenho o ABC, que é a lista de checagem de comportamento autístico. Eu tenho o ADIR, né, que é a entrevista diagnóstica para autismo revisada. Tem o ADOS 2. Ele é muito caro, tá difícil de comprar, né? Uns R$ 500, eu acho.
que também é um protocolo que observa para o diagnóstico do autismo. O ASQ, que é um questionário de triagem para autismo. Alguns eu tenho, que é gratuito. Eu vou colocar no Drive para vocês os gratuitos, tá bom, gente? Não se preocupem. O ATA é gratuito, tá? Que é uma avaliação de traços autísticos. Então, assim, às vezes uma psicopedagoga vai fazer uma avaliação, né? E às vezes ela quer algum rastreio. E ela não tem aqueles protocolos muito caros. Então, ela pode usar o ATA, o ASQ, né? O MChat, que é para crianças pequenas, certo? Então, eu tenho alguns, certo? Protocolos que eu faço rastreio, né? Para saber se a criança é autista. E tenho também o inventário Portage para saber as habilidades, né? Que idade que essa criança tem? Ela tem 10 anos. Eu aplico o Portage, né? Para saber, você vê ali que a criança tem 10 anos, mas ela tem comportamento de uma criança de 3 anos, 4 anos. Aí você vai aplicar o inventário Portage para saber que ela não sabe ainda? Não sabe cor, não sabe pareamento, não sabe figura geométrica, não sabe as vogais, não sabe as letras, certo? Não sabe identificar figuras, né? No VipMap mesmo. Nossa, gente, tem 2.000 figuras que tem que ir mostrando para a criança para ver se a criança sabe o nome. Para ver se ela tem o léxico, né? Porque quando a gente sabe o nome, eu sei que isso aqui é copo, isso é celular, né? Isso aqui é microfone, isso aqui é grampeador. Então, quando as crianças aprendem o nome dos objetos, ela está indo para onde? Para a rota lexical, né? Para a área da linguagem, porque primeiro tem que saber o nome de tudo, para depois, né, conseguir ler esse nome, para depois conseguir escrever esse nome. Eu tenho que saber o que é um grampeador, para depois eu saber como que lê grampeador, para depois eu saber como que se escreve grampeador. Olha só que processo que eu tenho que ter, né? Então, se eu não souber que isso aqui é um grampeador, então como é que eu vou aprender a ler e escrever a palavra grampeador? Então, primeiro, a criança tem que saber o nome de tudo para conseguir, né, depois entrar com a alfabetização dessa criança também. Como é que a gente constrói frases? Por exemplo, eu quero meu celular. Como que eu construo frase, gente? Eu faço construção de frase? Porque eu sei que isso aqui chama celular. E como que eu sei eu quero? Porque minha mãe foi falando. Minha mãe foi falando desde pequeno. Pega essa água. Você quer beber água? Você quer suco? Né? Aí a criança ouve a mãe falando, eu quero suco. Né? Pega suco para mim, por favor. A criança vai aprendendo até né? o jeito certo de pedir as coisas, por favor, obrigado, tal. Isso aí é construção de linguagem. Então, essa construção de linguagem ela precisa ser construída. O menininho autista, né, filho da minha amiga, o Guilherme, ele usava o PECs, a mãe dele usou o PECs desde pequenininho com ele. Né? Ela montou pasta PECs desde pequenininho com ele. Aí, o que acontece? Foi criando, construindo a área da linguagem no léxico dele, certo? Na memória de longo prazo dele. Então, usando o material PECs, certo, gente? Criança que não fala, tem que usar um material de comunicação. E aí foi construindo a área da linguagem dele foi sendo construída. Aí ele foi sabendo o que é dinossauro, o que é celular, o que é caderno, que é borracha, sei lá, né? Chuveiro, tomar banho, sabonete, tudo que a gente usa no nosso dia a dia, né? Os nomes de todos os objetos vão sendo construídos. Então, ela foi fazendo packs de coisas de banho, fazendo packs de brinquedo, carrinho, boneca, né? O packs de material escolar, packs de coisas que tem na cozinha. Estou dando um exemplo, tá, gente? Aí a criança vai construindo a linguagem. Porque se não tiver a construção dessa linguagem, como é que a criança vai se comunicar? Não tem como, né? Então, precisa ser construída a área da linguagem primeiro. Então, avaliações usadas no diagnóstico, né? O principal instrumento para o diagnóstico é o conhecimento dos critérios, dos sintomas, dos detalhes que podem resultar em sinais do espectro autista. Quando eu falo em critérios, você tem que olhar o DSM-5 e o CID-11, tá? O CID-11 já está no Brasil, né? Então, os médicos, ele tem que começar a se adequar com o CID-11 e deixando o CID-10 do lado, né, gente? Tá? Então, eu tenho, né? Por exemplo, MChat é uma escala de rastreamento do autismo para criança de 18 a 24 meses. Você vai avaliar uma criança com essa escala aí, com criança mais idade? Não, você vai pegar a criança de 18 a 24 meses, certo? Então, professor, pedagogo, psicopedagogo, tudo pode usar essa escala, gente, de crianças pequenas, entendeu? E aí você tem explicadinho lá como é que faz para você chegar na resposta para saber se a criança tem uma suspeita de autismo. A criança tem suspeita de autismo?
Aí tem que mandar para uma avaliação com o neuropediatra. Geralmente é o neuropsicólogo, certo? Que faz a avaliação, tá? O CARS é uma escala de avaliação para autismo infantil. O CARS é um instrumento para observações comportamentais, sendo administrada na primeira sessão do diagnóstico. É composta por 15 itens, sendo que cada um deles é pontuado numa continuação, variando do normal para o gravemente anormal, né? Todos construindo igualmente para a pontuação total. De acordo com o manual CARS, o autismo é caracterizado por um resultado superior a 30 pontos. Tem 60, né? 60 pontos. Então, se a criança ela pontuar mais de 30, ela tem sim, né, uma característica de autismo. Então, aí vocês vão pesquisar mais, porque é o CARS, tudo que for gratuito eu vou pôr no Drive, tá bom? ATA, que é a avaliação também do teste autístico, ele é gratuito também. É uma escala, embora não tenha escopo de avaliar especificamente uma função psíquica, é utilizada para avaliar o autismo. O seu ponto de corte é 15. Então, pontua-se do 0 se não houver presença de nenhum sintoma, 1 se houver apenas um sintoma e 2 se houver mais de um sintoma, né? De cada um dos 36 pontos. Então, assim, aí vocês têm que estudar. Eu coloquei o link também ali explicando o CARS, tá? O ATA, tem que estudar para aplicar esses protocolos. São bem facinhos, tá? Não é nada difícil, não. Tá bom? O ADOS é comprado. Aqui tem uma fotinha do ADOS, né? Tá, ADOS 2. Ele é difícil, não é fácil também de aplicar. Ele tem que estudar, tá? Ele não é barato. Então, geralmente, são as neuropsicólogas que usam, o psicopedagogo também pode usar, porque ele é aberto, não, né? E ele é considerado, gente, é um padrão ouro na literatura internacional para auxiliar no diagnóstico do autismo. Então, assim, né? Eu não faço muita avaliação de criança autista, gente. Eu gosto mais de pegar mais os transtornos de aprendizagem, que é a dislexia, descalculia, né? A disgrafia, dificuldade de aprendizagem. Eu sou mais voltado para essa área, sabe? Mas se eu fizesse avaliação de criança autista, eu compraria o ADOS, tá? Aí tem o Idade, que é novo, e custa R$ 700, 700 e poucos reais, né? Que ele é um inventário também, né? Dimensional de avaliação do desenvolvimento infantil, tá? E aí ele vai até 7 anos, parece, ou 6 anos. Só que ele, assim, são perguntas que você vai fazer para a mãe, né? Vem um questionário, aí você vai jogar o questionário lá no site, lá onde você compra da onde é a editora, e aí vai sair já o relatório. E aquilo que você não conseguir, até mesmo o inventário Portage, né, que é baratinho, aquilo que você não que você percebeu que os pais não souberam responder, aí você vai aplicar com a criança para poder conseguir tirar a dúvida. Só que eu penso assim, gente, esses questionários, assim, que a gente pergunta para os pais, né, que o ADOS também o que acontece? Eu tenho que tomar muito cuidado que muitos pais podem induzir esse diagnóstico. Os pais podem falar assim, responder várias coisas para dizer que essa criança é uma criança autista, sabe? Pode acontecer? Pode, entendeu? Então, eu mesmo estou com uma pacientezinha. Gente, a menininha tem 7 anos, está no primeiro ano. Chegou para mim com muita dificuldadezinha para ler, mas é normal no primeiro ano, né? Dificuldade de leitura. Não conseguia escrever muito bem. E estava com avaliação para. E chegou para mim realmente uma hipótese diagnóstica de autismo. Aí, conversando com a avó, foi a avó que me procurou, né? Conversando com a avó, para mim a criança era normal, gente, não tem nada. Ela tá comigo até agora, né? Ela começou outubro do ano passado, sabe? Aí eu falei assim, não tem dificuldade de fono, fala super bem, tá lendo com uma gracinha. Gente, e passa por fono. É, para mim, ela não tem dificuldade sensorial. Ela pega massinha, geleca, geleia, tudo que você dá, ela põe a mão, sabe? E tá fazendo TO. A criança faz TO, faz fono, ela faz judô, karatê, que eu acho legal, né? Então ela é psicólogo. Então, assim, eu passo com uma equipe multidisciplinar, entendeu? Na clínica. Só que, para mim, é uma criança que eu acho que o diagnóstico não tá certo, você entendeu? Porque, precisa de ver, tá lendo com fluência, brinca, interage, joga. Eu ponho sempre um jogo novo para ela. Hoje eu coloquei o Sudoku, eu comprei o Sudoku, né? E aí é uma atividade bem legal o Sudoku, gente, né? Vocês podem confeccionar também. Se você olhar o Pinterest, tem muito modelo de Sudoku, né? E aí você trabalha raciocínio, porque não pode, né? Sudoku não pode
na horizontal, na vertical, não pode repetir os bichinhos. Então, era pinguim, leão, sapo. Você pode pegar até ideia, gente. Pinguim, leão, sapo e... Qual que é o outro? Nossa, fugiu o outro, hein? Pinguim, leãozinho, sapinho. Mas tem mais um. E macaco, certo? Vocês podem pegar aí, ó. Faz um quadriculado de 9, né? 12, do jeito que vocês quiserem. E aí vocês colocam. Alguns vocês deixam já, já para imprimir, já, como o desenho já, né? E aí, o que tá branquinho, você vai pedir para a criança colocar e não pode repetir, nem na horizontal, nem na vertical. Olha só, como trabalha a atenção, né? Trabalha a, o raciocínio, e o meu aluno autista nível 1, ele também conseguiu fazer, certo? Aí, quando não consegue, gente, você dá um jogo novo para a criança. Você vê que a criança não consegue, você tem que fazer o quê? Ensinar. Você vai ensinando, olha, você colocou 2 vezes o macaco, não pode repetir. Ah, você colocou aqui, ó, aqui tem pinguim, não pode repetir. E você vai ajudando a criança, vai ensinando. Aí também, acho que 5 de cada. Aí ela vai para o outro nível, né? Você vai ajudando, vai ensinando, vai chegar uma hora ela vai fazer sozinha. Então, você tem que ensinar. Toda vez que você vai dar um jogo novo para a criança, nunca viu aquele jogo. Então, você primeiro vai ensinar. Por exemplo, já viu o jogo Hashi, que é o jogo da velha, que vai comer, um vai comer no outro? Então, aí você vai ensinar. Aí o grande come o pequeno. Aí você fala, olha, tá vendo aqui? Se você pôr a peça aqui, você vai poder me comer. E aí eu vou ganhar. Aí, né? Olha, tá vendo aqui? Se você não colocar sua pecinha aqui, eu vou fazer 3 e eu vou ganhar. Então, primeiro você vai ensinando, vai explicando para a criança, certo? As estratégias, explicando, né, como que ela pode ganhar. Às vezes eu falo assim, eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou ganhar, para ficar atenta ali, para trabalhar a atenção dela, para saber aonde que ela tem que pôr a pecinha para eu não ganhar. Então, gente, são estratégias que você vai utilizando com a criança para saber se a criança tem raciocínio. Pode chegar, por exemplo, você vai aplicar o protocolo do IDAD, né? E aí você quer ver a parte, né, da linguagem expressiva. Quer ver a parte também da parte da memória. Linguagem tem muito a ver com a memória, né? Quando eu falo em comunicação, como que essa criança... Vamos até pegar isso aqui, ó. Quando eu falo cognitivo, é esse jogo. Eu vou dar o Sudoku, eu quero ver como está o cognitivo dela. Se ela não conhece o jogo, eu tenho que ir ali usando estratégia para ensinar até ela conhecer, para conseguir jogar, né? Então, o Sudoku é muito bom, o Hashi, né? O jogo da velha, pode primeiro ensinar o jogo da velha, para depois ensinar o hashi, que é o jogo da velha também, né? O jogo o Double trabalha muita atenção também, né? Então, são jogos que a gente vai investindo, né? Quando a gente trabalha na clínica, para ir trabalhar com essa criança essa parte do cognitivo. E quando eu trabalho com o cognitivo, eu trabalho com as funções executivas. Dentro das funções executivas, eu tenho controle inibitório, né? Eu tenho atenção, certo? Então, eu tenho atenção, tenho controle inibitório, tem vários itens, certo? Que eu trabalho ali dentro das funções executivas, dentro do cognitivo, que são as funções cognitivas, né? Quando eu trabalho socioemocional, como que essa criança está, né? Ela conversa, ela sabe conversar, ela sabe, né? Como que está essa parte socioemocional dela, né? O desenvolvimento, a comunicação em linguagem receptiva. Eu tenho receptiva e tenho expressiva. Receptiva é tudo por exemplo, eu mostro a imagem do celular. Ela sabe que isso aqui é um celular? É receptivo. Tudo que ela aprendeu no meio ambiente que ela convive. Eu chamo de receptivo. Expressivo, tudo que ela põe para fora. Tudo que ela fala. Ela consegue, né, falar. Ela consegue falar de uma experiência. Ela consegue brincar de casinha, brincar com as bonecas. Consegue falar que quer ir no banheiro, beber água. Ela consegue transmitir, né, o que ela sente, que faz parte do socioemocional, né? E a comunicação de linguagem expressiva, falei, a motricidade ampla, ela tem movimento de pinça, ela consegue pegar no lápis, ela consegue caminhar, ela anda na pontinha do pé, precisa de usar a botinha ortognática lá no pezinho dela, certo? Então, assim, a motricidade fina, né? A ampla é a parte do equilíbrio, ela tem equilíbrio, certo? Ela pula, ela salta, ela sobe escada, desce escada. Motricidade fina tem movimento de pinça, ela consegue pegar copo, colher, régua, caneta, né? Como que tá essa, né?
e comportamento adaptativo dela, todos os ambientes que ela vai, como é que ela está. Então, idade vai avaliar tudo isso. E outros protocolos também avaliam também isso, entendeu? Inventário Portage, ele vai avaliar também a idade da criança, como está essa idade da criança, né? Vai avaliar a linguagem, o desenvolvimento motor, tá vendo? Que é parecido com idade, né? O autocuidado, cognição. Então, você tem um questionário. Eu acho legal você fazer esse questionário com a mãe primeiro, para ver tudo que a mãe consegue responder. O que a mãe não conseguir responder, você vai fazer com a criança. Fica mais rápido, né? E a Academia do Autismo, né, montou esse aqui, que é o Inventário Portas operacionado para avaliação infantil e guia prático. Eu não sei se tem muito, eu não tenho esse vermelhinho, né? Eu tenho esse amarelo. Então tem que ver aqui a diferença. Tem que comprar para saber, né? A diferença. Aí eu tenho PPR, né? Que é perfil psico educacional, né? Então, o PPR é um instrumento também que ele vai avaliar as crianças no modelo TEACH, né? Ele vai avaliar também, certo? E vai dar, olha, ele vai até mais, vai até 12 anos. Ele vai avaliar a coordenação motora ampla, coordenação motora fina, coordenação visomotora, percepção, imitação, a performance cognitiva, cognição verbal, né? E aí tem essa caixa aí. Muitos você tem que comprar, né? Você tem que comprar muita coisa aqui, certo? E aí essa caixinha não custa barato, custa caro, você ir comprando aos poucos também, né? E o que fica caro no PPR e agora tem o PPR 3, né? É montar essa caixa aqui. Aí você vai avaliar a criança, tá vendo que tem bastante brinquedinho aqui? Aí você vai avaliar a criança em todas essas áreas aqui, tá bom? Então, aí não é uma coisa que você vai perguntar para os pais, igual idade. Aí esse aqui você vai fazer com a criança mesmo. Você vai montar os instrumentos para trabalhar com a criança. Só estou mostrando para vocês entenderem um pouquinho alguns protocolos, tá, gente? Se é algum que vocês nunca ouviram falar, pelo menos hoje está ouvindo falar, o VIPMAP. Também vai avaliar os marcos de desenvolvimento verbal, marcos de desenvolvimento infantil da criança. Gente, o VIPMAP ele compreende 178 marcos, né? Dos desenvolvimentos subdivididos em 3 níveis e vão do 0 a 48 meses de idade. E dentro de cada divisão existem diferentes habilidades, tais como mando, tato, imitação motora, habilidades de grupo, pré-acadêmicos, né? E, além disso, são avaliados 24 possíveis barreiras para o aprendizado. Gente, o VIPMAP, ele é difícil de aplicar, entendeu? Não é fácil. Tem que fazer curso, tem que estudar, tem que montar a caixa também, da avaliação, tá bom? Ele não é fácil e ele gasta bastante para estar montando, tá? Então, alguém tem uma perguntinha até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem o EIBUS também. O EIBUS eu acabei não pondo aqui, tá? O EIBUS avalia criança até mais, tá? Que é ABLLS. Também ele é utilizado para avaliação. Do neuro, não é só para autista, não, tá, gente? Esses protocolos, alguns protocolos, ele é usado para avaliar a criança com trissomia 21, com deficiência intelectual, porque você quer saber o quê? Quer saber qual é a idade intelectual dessa criança quando você utiliza esse protocolo, tá? Então, por exemplo, eu estou com um menininho do quarto, ele foi quinto ano, ele trissomia 21, está no quinto ano, né? Tem que 10 anos. Então, a idade intelectual dele, eu acho que é 2 anos, gente, 3 anos por aí. Né? Se eu for fazer uma avaliação do Portas, de algum desses instrumentos, tenho certeza. Essa idade intelectual vai dar 3 aninhos, entendeu? Não consegue falar, né? Não conseguiu aprender as vogais ainda, sabe? Ó, eu creio que não sabe cores ainda. Então, assim, são crianças que estão lá, se ele não aprendeu tudo isso com 10 anos, então o que acontece? Quer dizer que tem que voltar lá para trás para poder ensinar, entendeu? Tem que voltar coisinhas que ele não sabe. E a adaptação a adaptação, quando eu falo em adaptação, é isso, gente, adaptar de acordo com a idade intelectual da criança. Você não vai adaptar um instrumento, adaptar uma atividade, né, da escola, a criança está no quinto ano. Como é que você vai fazer uma adaptação, né, uma criança de quinto ano, que tem uma deficiência intelectual ali, certo? E não acompanha, não sabe as vogais, não sabe os números. Ué, então como é que você vai fazer a adaptação dessa criança? Não tem como fazer uma adaptação de nível de quinto ano. Então, você tem que adaptar o que ela não consegue fazer. Eu penso para mim que a adaptação é o que a criança não sabe, né? A partir do que ela não sabe, sempre, entendeu? Então,
E aí, o tratamento do autismo, né? Medicamentoso? Não. Medicamentoso? Não existe remédio para o autismo em si, mas o paciente com TEA pode fazer uso de medicamentos para tratar condições associadas como insônia, hiperatividade, agressividade, falta de atenção, ansiedade, depressão e comportamento repetitivos para auxiliar na qualidade de vida. Não há um exame para diagnosticar o TEA. O diagnóstico é clínico e deve ser realizado por um profissional especializado, tá vendo? Esse diagnóstico clínico são esses protocolos que são usados, entendeu? São os protocolos que são usados baseado na resposta dos pais ou na análise que você vai fazer com a criança, né? Que você vai é, diagnosticar o TEA, tá bom? Então, agora tem o canabidiol, né? Então, eu vi uma reportagem na Record uma vez, gente. É até legal procurar essa reportagem. Vocês acharem no YouTube, né? Que no YouTube sempre tem alguma coisinha. De uma menina que era autismo nível 3. A mãe começou a dar o canabidiol para ela. Aí ela começou a falar. Ela começou a se socializar mais. Ela começou né, participar mais junto com a mãe dela de várias coisas, sabe? Então, assim, parece que o canabidiol deu certo para essa criança, né? Mas aí pesquisa, né? Que o canabidiol é um olhinho derivado da folha da maconha. Então, a minha amiga, por exemplo, né? Ela fez um curso, né? Eu não sei se depois eu não conversei mais com ela, mas tem que fazer um curso que tem uma autenticação, né, que você recebe um certificado que você pode cultivar a maconha para você extrair o óleo. Que aí nesse curso parece que ensina a cultivar, a como extrair esse olhinho para você fazer seu próprio olhinho. Mas, gente, aqui no Brasil é tão complicado, né? Você vai plantar ali um vasinho de maconha, ali, até você provar que você não é traficante, né? No Brasil é muito complicado as coisas, mas aí o que acontece? Os pais acabam comprando, né? Esse medicamento vem do exterior, se eu não me engano, dos Estados Unidos, e é R$ 800 um vidrinho, se eu não me engano. Eu não estou muito por dentro de preço, mas sei que é bem caro, né? Um vidrinho pequenininho é bem caro e acaba, né, não conseguindo realmente comprar aqui, fazer no próprio Brasil, né? E eu acho que, assim, o pessoal parou um pouco de falar sobre isso, sabe? Mas, gente, às vezes, né, é uma ciência que deveria ser bem muito mais estudada, porque, gente, se ajudar, né, as crianças, como que vai ser bom, né, para a vida da criança, a vida da família, a vida até mesmo os professores da escola, né? Alguma coisa que ajude ali, porque quando dá uma medicação, vai mexer com o quê? O sistema nervoso central. Eu vou mexer com os neurônios, com os neurotransmissores. Gente, o nosso sistema, né, neuronal aqui, do nosso encéfalo, ele é movido por quê? Pelos neurônios. Nós temos o neurônio, onde temos as sinapses, e nessas sinapses tem os neurotransmissores, né? Onde os neurotransmissores que vão se conectando a vários outros, né? Neurônios, para poder a gente conseguir falar, conseguir olhar, conseguir andar, conseguir, né, se comunicar, conseguir pensar, tudo depende e demanda dos neurotransmissores, né? E aí, o que acontece? O canabidiol mesmo podia, né, é uma substância que podia estar ajudando essas crianças a ativar esses neurotransmissores, né, para que a criança consiga se interagir melhor, ter uma vida melhor. Então, os exames auxiliares, né? Avaliação neuropsicológica, exames laboratoriais de imagens e eletroencefalograma, avaliação genética, pode procurar síndromes que possam estar associadas ao TEA e a condicionamento genético também. Terapias, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, psicomotricidade, musicoterapia, né, como é que é, gente? Do cavalo? Quando a criança me esqueci, não sei falar. Alguém fala? Equinoterapia? Não lembro o nome. Quando a criança também. Cavalo ajuda muito também, gente, a ajudar essas crianças, sabe? É, a, a, parece que o cavalo acalma, né? Acalma a criança autista. Então, parece que é bom também para eles. Até tem várias cidades, né? Que
que trabalha com isso, tá? Então, e aí, gente, uma mãe, né, que tem um filho autista, ele vai impactar no diagnóstico, que é um luto, né? Então, os sentimentos experienciados pelos membros da família é de tristeza, sofrimento, negação, sobrecarga com os tratamentos, problemas financeiros. Então, assim, cuidar de uma criança autista, divórcios, né? Quantos maridos no largo das esposas, né? A cidade do meu amigo, até passou na televisão, na rede social, a mãe eu não sei se a mãe. Ecoterapia. Hã? Ecoterapia. Terapia. Nossa, fugiu o nome, você acredita? Então, assim, mães né, descobrem o diagnóstico de autismo do filho, gente, não é fácil para elas, certo? Para elas é difícil. A minha amiga, vou dar o exemplo da minha amiga, né? A parte financeira para ela é muito problemática, porque o menino come só coisas, né, é, que não tem trigo, né, que não tem leite, então imagina quantos que não fica, né? Passa por luto, por negação. A minha amiga pensou até em se suicidar, gente, várias vezes. Né? E a gente fala, busca Deus, né? Porque nessa hora tem que buscar muito a Deus, sabe, gente? Buscar pessoas que vão reerguer, né? Participar de grupo de mães atípicas é bom, porque uma mãe ajuda a outra. Tem até o WhatsApp de mães atípicas, né? Porque aí teve um dia que a minha amiga, a filha dela não dormia de jeito nenhum, dormia 3 horas da manhã, não conseguia dormir. E a menina sempre né, dormia muito tarde. E ela foi no WhatsApp, né? Se desabafar no WhatsApp, tinha uma mãe também acordada também, que o filho não conseguia dormir. E aí uma mãe conversa com a outra, ajuda a outra, sabe? Então, assim, essas mães que têm filhos assim muito, muito difíceis, né? Precisa de apoio, precisa de psicólogo. Agora, eu fico pensando naquelas mães carentes, né, gente? Como tão difícil conseguir um psicólogo pelo SUS, né? O remedinho para a criança para se acalmar mais pelo SUS, né? É tão complicado, não é fácil, né? É muito difícil. Então, e quando a mãe tem o diagnóstico de criança autista, ela passa por 5 fases do luto no autismo, tá? Primeiro, a negação. Quando algum familiar levanta alguma suspeita, logo tenta argumentar que a criança é tímida, né, que puxou para algum parente com aquela característica, ou na escola, o professor diz que seu filho não é concentrado, não interage, agarra o pensamento de que ele está com algum problema comportamental, que a mãe não aceita, é de negação, ela não aceita de jeito nenhum, entendeu? Depois vem a raiva. Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Só pode ser hereditário. Veio da família, do marido, né? Às vezes, né? Só pode ser hereditário. Tentar buscar a causa por que o filho é autista, né? E, gente, mães que têm um filho autista e tenta ter outro, tem muita chance de vir o outro criança autista, viu? Muita chance, muita risco, corre muito risco, né? Então, pode acontecer. De a mãe eu tendo uma criancinha que a menina mais velha é autista, ela teve outro bebê, é autista, e ela teve outro bebê. O terceiro parece que não é autista, né? Parece que a terceira bebê é normal, é típica, né? Mas olha só, é risco, né? Então a mãe é sofrida, tem que cuidar de 2 crianças autistas. Tem mãe que tem 3 crianças autistas, gente. Tem mãe que tem gêmeos, muita chance de vir gêmeos, né? E os gêmeos nascem, sempre um nasce mais, nível mais severo, né? Que é o 3 suporte, e um menos severo, que é o 2 suporte, nível 1. E às vezes pode acontecer de nascer os dois com nível 3 de suporte, né? É uma criança bastante dificuldade mesmo. A minha amiga mesmo, ela trabalha como AT numa escola, e a mãe é advogada, e ela conseguiu, porque assim, gente, nas escolas, eles colocam acompanhante. Acompanhante não ensina nada, só vai ajudar a criança a ir no banheiro, tocar fralda, madeira, dar comidinha, entendeu? O acompanhante não ensina. Agora, quando coloca um AT com uma supervisão, com terapia ABA, o que mais resolve no autismo é a terapia ABA, tá, gente? E a terapia ABA é todo dia. A terapia, não, fiz terapia ABA uma vez por semana, não é terapia ABA. Não é. Está enganando a mãe. Não é. Terapia ABA é 3, 4, todos os dias, porque assim, pelo menos 3 vezes por semana com a terapeuta, ABA, né? E essa terapeuta, a aba vai passar o que tem que fazer em casa. E geralmente muitos pais, vamos por exemplo, geralmente, às vezes, muita criança tem que trabalhar com
com trocas. Então, se a criança, por exemplo, ela gosta muito de biscoitinho de polvilho. Então, às vezes, a criança tem que fazer alguma coisa para ganhar aquele biscoitinho de polvilho, né? E aí, aquele biscoitinho de polvilho não pode ser usado em casa. Porque se for usar em casa, vai atrapalhar toda a estratégia da mãe. Se usar em casa, é a mesma coisa. Se a criança fez aquilo, aí vai ganhar um biscoitinho de polvilho. Não pode dar o pacote inteiro. Porque se der o pacote inteiro, atrapalhou todo o tratamento da aba. Entende, gente? Então, assim, e a aba precisa de supervisão. Uma pessoa terapeuta aba precisa de um supervisor aba acima dela para supervisionar aquele caso e dando sugestão e ajudando, né? Porque sempre pode ter uma dúvida, né? Ah, o que que eu faço? Ele tá mordendo, mordendo a mão, né? E daqui a pouco vai sair a pele da mão, porque não para de tirar a mãozinha da boca. Então, vai usar terapia aba, vai aquilo e tirando aos poucos, tirando até uma hora que não vai morder mais a mão. Só que os pais também têm que fazer em casa. Então, aí é muito difícil, né? Olha só. E, gente, terapia aba é caro. Não dá para fazer terapia aba cobrar baratinho, porque tem que pagar supervisão, tem que pagar orientação parental, né, também, né? São 3, 4 sessões por semana. Se cada sessão for R$ 100, a mãe gasta R$ 400 por semana só de sessão. Então, por isso que os convênios, né? Muitos convênios agora eles têm no próprio convênio, né? Parece que teve uma lei, né? Que os convênios tinham que, parece que os pais de crianças autistas ganharam nessa lei, que nos convênios tem que estar pagando o tratamento água para as crianças. Então, muito convênio está montando a própria clínica. Só que muito convênio, gente, né? Terceiriza também a clínica, né? Porque eles não dão conta. E aí, muita clínica atende 2, 3 uma vez. Aí é a aba. A aba não pode atender 2, 3 uma vez. Terapia aba é um paciente. É um. É você é a terapeuta. Então, assim, é muita coisa errada, né? E aí vem a raiva. E depois vem a barganha. É parecido com a fase da negação, mas na fase da barganha, ela sabe que o diagnóstico é realmente. Ó, na hora de salvar, comeu letra ali, gente. Sabe que realmente terá que enfrentar as dificuldades, mas pode tentar encontrar métodos que prometem resultados, né, rápidos e qualquer outro caminho que faça aquele sofrimento cessar. Muda de profissionais, compra muitos materiais. Então, essa mãe, ela fica em busca de ajuda. Olha, gente, tem um filme que eu assisti no YouTube, joga lá no YouTube, filme sobre autismo. Eu não lembro o nome do filme agora, se quiser jogar lá agora, alguém quiser. Mas o filme, não sei se o nome dele é Além do Autismo, não lembro. Tem 2 filmes que me impactou muito, tá? O filme de uma mãe que tem gêmeos autistas. Procura no YouTube. A mãe tem gêmeos autistas. O pai abandonou, ela ficou sozinha com essas 2 crianças. Esse filme me impactou muito. Tem uma hora do filme que eu choro muito, sabe? Então, vocês têm que assistir esse filme para vocês verem o que é esse momento de luto dessa mãe. Esses filmes vão ajudar. E tem um outro filme que é assim, esse é um filme muito antigo, é de uma mãe que não existia, não sabia nem o que era autismo, de uma mãe, né, que o filho, né, nasceu autista, ela foi buscar o que é, saber o que era, e ela foi buscar tratamento para essa criança, tá? E ela começou a entrar nas clínicas, né? Ela não confiava, sabe, deixar o filhinho dela nas clínicas. E ela conseguia, assim, driblar as pessoas e entrar para ver o que estava fazendo com as crianças. Aí, quando ela conseguia entrar, assim, escondidinho, o marido ajudava, sabe? Menina do céu. Teve uma clínica que batia régua na mão da criança. A criança, por exemplo, ela tinha que aprender a tomar água. Se ela não fizesse isso, esse movimento de tomar água, ela arreguada na mãozinha até que ela conseguia fazer o movimento tomar água certo. Enquanto não fazia certo, era reguada. Uma outra clínica que ela visitou, as crianças ficavam presas e amarradas. Isso está tudo no filme, viu, gente? As crianças ficavam presas e amarradas, né? E aí, ela foi vendo isso, ela falou assim, eu deixar meu filho nesses lugares, né? O que ela fez, gente? Ela não sabia, nem sabia. Nem sabia, acho que foi ela, o método TEACH foi até criado, acho que dessa época, né? Então, ela começou, ela e o marido e a irmã, a filha mais velha, parece, trabalhar com a criança. A criança ficava o tempo todo rodando o pratinho. Então, ela ficava com o pratinho na mão, rodava o pratinho, rodava o pratinho. A estereotipia dela
era rodar o pratinho o dia inteirinho. Ficava o dia inteirinho rodando o pratinho, sabe? Com 2 aninhos, assim, o dia inteirinho rodando o pratinho. E aí a mãe começou, pôs uma mesinha. Ela pôs uma mesinha, sentou com a criança no chão e começou a falar. Exemplo, grampeador, bola, e mostrando os objetos. Bola, boneca. E colocava 2 objetos em cima da mesa e falava, pego a boneca, pego a bola. E eu não lembro muito, faz tempo que eu assisti, mas eu acho que vou assistir de novo, viu, gente? Você aprende tanto com o filme. E aí ela sentava na mesinha com a criança, aí depois ela cansava, aí o marido ia. Sentar o dia inteirinho com essa criança ensinando. O dia inteirinho ensinando. O dia inteirinho. Aí ficava, o marido ficou cansado também, a irmã ajudava, aí veio a vizinha ajudar, aí explicava o que tinha que fazer, né? Aí, ao invés da criança deixar a criança rodando o pratinho o dia inteiro, ficava o dia inteirinho interagindo com a criança, o dia todo interagindo com a criança. Isso foi, gente, 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 anos, 5 anos. Parece no final do filme o menino brincando de pipa com os amigos. Não é de chorar? Alguém quer comentar o que eu falei no filme? Agora, gente, você não vê pai, igual essa mãe. Se todos os pais assistissem esse filme, né? E fizessem o que essa mãe, que essa família fez com esse filho, né? Se os pais tivessem tempo de sentar ali com essa criança e toda hora ensinar tudo, 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 né? E o tempo todo ensinando, 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 que os filhos iam desenvolver. O problema é que os pais, hoje em dia, trabalham fora, né? Eu não culpo os pais, porque os pais precisam trabalhar. A vida está muito difícil, muito pai precisa trabalhar, muita mãe precisa trabalhar, né? Hoje em dia, não, né? Muita mãe não tem muita paciência de ensinar também, tem que ter dom, tem que ter ajuda do marido, força do marido, tem que ser um trabalho em equipe, certo? Então, aí, eu tô falando, né? Barganha. A mãe começa a procurar de todos os meios alguém que ajude, profissionais. Ah, esse não tá bom, muda. Ah, esse não tá bom, muda. Esse tá bom, muda. Né? Até achar um que dá certo, certo? E depois vem a depressão. Percepção de que a criança não está desenvolvendo como as outras. Sentimento de incapacidade, né? De achar que não vai ficar tudo bem. Sentimento de achar que o filho não vai conseguir a desenvolver, a ter uma vida feliz, se relacionar, ou mesmo não conseguir cuidar de si mesmo. Além disso, o desamparo, falta de informação, apoio de familiares, amigos e da igreja. Hoje em dia, tem muitas igrejas, gente, já estão com sala multissensorial, ajudando as crianças, sabe? Na minha igreja mesmo, quando eu sou evangélica, né? Quando eu estava na salinha, ajudando na escola dominical, né? E chegou um menino autista, eu tinha o quê? 10 anos na época. Não queria de jeito nenhum entrar na sala. Não queria, não queria, não queria, se organizava. Aí a mãe entrava junto. Aí a mãe ficou. A mãe foi tão, né? Foi tão assim, sabe, persistente, e ficava com ele, ficava. Aí, aos pouquinhos, ela foi saindo, né? Ele foi pegando confiança nos professores, certo? E aos pouquinhos, hoje, gente, belezinha, né? Hoje ele tem 15 anos, né? Hoje em dia, ele fica em casa, ele não quer ir para a igreja, né? Ele fica em casa, ele consegue ficar sozinho e ela vai para a igreja. Às vezes ela vai, às vezes ele não vai, né? Então, e o quinto é a aceitação. Nessa fase, começa a vir resultados da terapia e a esperança de que a criança vai continuar se desenvolvendo. Alguns casos, né, de forma lenta, em outros, tá, pode ser até melhor que o esperado. Os pais começam a ver que o filho tem chance de se desenvolver e se agarram nas possibilidades. É muito importante a fase da aceitação. Permitir que a criança se desenvolva no tempo dela, respeitar as metas dela e não apenas as suas metas. É de suma importância passar a confiança para a criança, né? E as famílias atípicas enfrentam desafios únicos em sua jornada e que realça a necessidade de suporte emocional e especializado. Aí eu queria saber, né, que eu já falei muito, né, até aqui, eu queria saber o seguinte, certo? O que vocês acharam até aqui? Vocês gostaram? Deu para aprender um pouquinho, né? Um pouquinho de um pouco ou não? Alguém quer falar?
Alguém quer falar, gente? Ninguém? Ninguém quer falar comigo? A Silvana, que tá com a câmera aberta. Gente, quer falar não? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Que você, até agora, o que que marcou vocês? O que que vocês acharam? Ah, não gostaram do que aprenderam. Rose, Oi? eu acho assim, a parte do autismo, eu acho assim, quanto mais a gente estuda, assim, referente a eles, acho que não, mais a gente, não, assim, falta aprender muito mais, né? Porque é muita informação, é muita coisa, né? É, porque Nossa, cada dia, cada um é um modo diferente de agir, né? De ser. É, eu sou mediadora, né, de uma menina, ela tem problema de audição, né? E na parte de a visão. E ela tem dificuldade na parte de escrita, na ler, ela não lê sozinha, né? Eu acho assim também porque acho que os pais também acho que reprimiram muito ela, né? Porque não ajudaram ela a ser assim, assim mais dependente um pouco, sabe? Acho que prenderam ela um pouco mais, né? Então, assim, eu acho que é uma questão que também, quanto mais você estuda, acho que referente a eles, né? Mas você aprende cada dia mais, né? Quanto mais estuda, acho que mais aprende mais ainda, porque é muita informação, muita coisa, né? Cada pai se lidar com cada criança diferente, né? Então, quando você vai se lidar com ela, é totalmente diferente de outras crianças. é difícil. Trabalhar com autista não é fácil, gente. Ó, a Fernanda falou do Marcos Petri. Ai, gente, ele é muito fofo, o Marcos Petri. Ele, gente, ele superou. Olha só, né? Se não é os pais ajudarem esse rapaz, o Marcos Petri, como é que ele ia ser o que ele é hoje, gente? Ele dá palestras, entendeu? Ele superou todos os limites, todas as dificuldades dele, ele dá palestras, sabe? Então, é muito, 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 muito legal, legal, assim. Eu acho legal, sim, seguir o Marcos Petri, tá? Deixa eu tô vendo aqui o meu PowerPoint aqui. É que não, é que assim, eu não queria dar 2 horas de aula, gente, porque fica muito cansativo, certo? Aí, e eu não consegui terminar, não dá para terminar tudo em 1 hora, que é muita coisa. E aí, eu queria ver com vocês se tudo bem, de eu terminar no sábado. Sábado eu tô o dia inteiro livre. Aí ninguém pode assistir ela sábado para eu terminar. Agora, se vocês não quiserem, também não tem problema. Aí eu vou dar só um pouquinho e aí a gente termina hoje a aula. Sábado, aí pode ser, eu não estou trabalhando mais sábado, né? Ai, não, esse sábado eu não posso. Esse sábado eu vou para São Paulo. Vou para São Paulo, gente, fazer um curso. Sábado não dá. Só se for à noite. Aí à noite eu vou ficar cansada do curso. Mas domingo é complicado, né? Segunda-feira eu tô livre, mas só durante o dia. À noite eu participo de uma outra coisa, né? Que eu não posso. Só se for na terça. Eu acho que essa terça eu não tenho. Nessa terça eu acho que eu não tenho nada, porque eu cuido do curso de pós-graduação, né? Essa terça eu acho que eu não vou ter. Então, terça-feira pode ser para a gente terminar a aula? Pode ser? Vocês participam na terça? Quem pode na terça? Eu vou parar de gravar, gente, aí vocês. Não, tá bom. Peraí. Aí eu parei aqui, ó. Parei aqui, ó, né? Aí, aqui tá falando, né, da sobrecarga parental, né? Então, lidar com múltiplas responsabilidades pode ser exaustivos e afetar o bem-estar emocional dos pais, porque, gente, pensa como é difícil, né, para uma família
né, ter uma criança autista. Eu gosto de dar exemplo, né? Tenho uma amiga, né, que ela tem uma filha, menina, e, gente, autismo em menina é mais severo, tá? É mais severo. As meninas, elas têm muito mais deficiências do que os meninos, tá? É muito mais prejuízo na fala, tá? Então, ou vem nível, né, o nível 1 de autismo, que não teve tanto prejuízo, que às vezes fica até imperceptível. Tá vendo aí muito adultos com diagnóstico de autismo, né? Vários adultos aí com diagnóstico de autismo. Então, pode ser ou um nível 1, né, que você acaba não percebendo tanto, ou às vezes a criança, a menina vem já com aquele nível bem severo mesmo, sabe? Nível 2, 3 suporte, certo? Então, assim, não é fácil. Então, a minha amiga, por exemplo, né, o marido fica cuidando da filha e ela que trabalha. E ela, gente, ela, assim, ó, ela queria, quando ela descobriu que a filha dela, o autismo da minha amiga, da filha da minha amiga, foi descoberto quando ela tinha 1 ano e meio. Até 1 ano e meio, ela era normal. Olhava, brincava, era um bebê normal, sabe? De repente, a menina já não brincava mais, não olhava mais, não interagia mais. Então, onde manifestou o autismo ali, por causa das podas neuronais, entendeu? Então, até 1 ano e meio, a criança era normal. Passou 1 ano e meio para frente, a mãe foi percebendo, chamava pelo nome, né? Não atendia, não ria mais, tal. Aí foi levar no médico, aí deu o diagnóstico de autismo, porque foi bem severo mesmo, sabe? Mudou muito drasticamente a criança. E aí ela que trabalha, aí ela buscou entender, né? Porque da filha dela, ela começou a estudar muito sobre autismo, né? E hoje, gente, ela fez faculdade de pedagogia, certo? Ela é pedagoga, está fazendo fonoaudiologia e ela trabalha com uma T. Ela é ótima, uma ótima T, porque ela tem muita experiência com a filha dela, né? E ela tem um emprego, né? Ganha bem pra caramba, nessa profissão. E acabou o marido dela ficando cuidando, né? Que ele não conseguia um emprego. E ela cuidando da menina, da filha dela. E ela, assim, a menina dela estudava à tarde, então ela trabalhava à tarde. Aí a menina dela passou a estudar de manhã. Aí ela teve que deixar a família, né? Que ela trabalhava à tarde, porque ela ia na escola, ela vai na escola. E ela teve para outra família, né, que quisesse o trabalho dela para trabalhar no período da manhã. Como ela é muito boa, então todas as famílias que têm dinheiro, que pode pagar, era muito requisitada, entendeu? Então ela trabalha no período da manhã, no período que a filha dela está na escola, e à tarde ela fica em casa no horário que a filha dela está em casa. Então eu acho muito legal, sabe? Então a mãe, ela sobressaiu, né? Ela passou por toda aquela fase do luto, até que ela aceitou, né? E ela foi estudar, foi buscar conhecimento, está fazendo fonoaudiologia, ela fez várias, né, pós-graduações sobre autismo. Ela foi professora lá, quando eu montei uma turma para dar aula sobre autismo, ela foi professora. Então, assim, é uma pessoa que superou, né? E, então, lidar com criança autista não é fácil. A menina dela abria a geladeira, pegava latinha de massa de tomate, passava na parede, porque é o sensorial, né? Ou a criança ela é hipossensorial ou hipersensorial, né? Então, a criança é hiper, né? Então, ela quer mexer com coisa sensorial, pasta de dente, né? Se descuidava, pegava pasta, abria tudo e passava na roupa, na parede, todo lugar, shampoo. Então, olha só, né? A sobrecarga que essa família tem. Essa criança tem que ficar o tempo todo sendo vigiada para não fazer, né? Para ver o que ela está fazendo. Se ela pode fazer arte, né, gente? Fazer outras coisas que não pode, certo? Então, as crianças, os pais de criança autista têm uma sobrecarga parental, entendeu? É muito difícil, não é fácil, tá? E estima de julgamento. Então, as famílias atípicas podem ser confrontadas com preconceito, estigmas sociais que afetam sua saúde emocional, certo? Então, né, seu filho é mal educado. Lembra do repercutiu esse tempo atrás, gente? Uma mãe que estava no caixa da Pernambucana, parece, e aí a menina, aí ela estava assim, no caixa, passou na frente, e não sei o que aconteceu lá, que a caixa comentou alguma coisa, ela ouviu, ela fez um escândalo dentro da loja, gravou, repercutiu em todo lugar. Vocês lembram disso? Né? Então,
Então, essas mães são, né? Então, ela está na fila ali, às vezes para no estacionamento, cada vaga de autista. Então, elas são confrontadas com preconceitos. Infelizmente, né, gente? E isso afeta a saúde emocional da mãe. A partir do momento que aquela caixa fez um comentário, essa mãe ouviu. Então, olha só, a própria mãe se desorganizou dentro do mercado. Por quê? Porque ela não aceitou, né, o que a pessoa ali do outro lado falou. Então, acontece muito disso também, tá? Necessidade de empatia, encontrar suporte e compreensão nas comunidades por ser desafiador para as famílias atípicas, é o que eu falei para vocês, né? Buscar uma religião, buscar uma igreja, buscar um grupo de mães que tem ali o WhatsApp ali para uma ajudar a outra, que tem encontros para desabafar, para, né, para se encontrar, para conversar. Elas não podem ficar sozinhas, gente. Mães de crianças atípicas, elas precisam de ajuda, né, de ajuda emocional. E muitas mães não podem pagar um psicólogo. Então, essas mães que ajudam umas outras, elas são uma psicóloga das outras, né? Uma se pôr no lugar da outra, empatia, sabe? E programa de mentoria, um programa que conecta famílias atípicas experientes a famílias que estão passando por desafios semelhantes. Aquela família que tem muita experiência ajudar aquela que começou agora, com aquela criança atípica, certo? É muito importante. E terapia familiar, né? O pai, a mãe, o irmão, a filha, o avô, a avó, todos precisam de terapia familiar, todos precisam estar unidos para ajudar aquela criança atípica, certo? E grupo de apoio, encontros, que eu falei, encontros regulares, né, de famílias atípicas, compartilham experiências e se apoiam mutuamente uma nas outras, tá bom? E quais são os principais pontos, né? O suporte emocional é essencial para o bem-estar das famílias atípicas. Famílias enfrentam desafios únicos, precisam de suporte especializado. O suporte emocional pode ter um impacto positivo no desenvolvimento da família. Estratégias de recursos estão disponíveis para oferecer suporte emocional adequado, programas bem-sucedidos, né? Procurar, né, um programa que possa ajudar, né, essa família. E o TEA no contexto social. O autismo na atualidade ainda é um mistério para a maioria das pessoas. É motivo de desconforto e até mesmo medo, justamente por não ter muito conhecimento a respeito do assunto. Assumir determinadas estereotipias, né? Estereótipos. Sendo essa compreensão ainda pouco difundida, é comum que se revele a presença de dificuldades. Então, muitas crianças, muitos pais, família que tem filho autista, acabam não saindo de casa, acabam não indo no shopping, né? Porque assim, gente, o nível 2 e 3 suporte, quando você sai, vou dar um exemplo que aconteceu com a minha amiga, tá? Ela, o marido e a filha foram ele gosta muito de basquete. E foi lá jogar, ver um time de basquete jogar, né? E aí, nisso, a menina, ela já aprendeu a ler, né? Dentro da limitação dela, conseguia ler um pouquinho. E ela tem um celularzinho dela, e a mãe acaba dando o celular para assistir os videozinhos do YouTube que ela gosta. E nesse dia, o vídeo do YouTube da menina, certo? Saiu do ar. E ela deixava tudo salvo, né? Para ir lá e no que ela queria. Quando ela foi procurar o vídeo que ela queria, do YouTube lá, da música lá que ela queria, né? E o vídeo não estava mais lá, gente. Como que essa criança vai entender e por que que esse vídeo que ela queria não estava mais lá no YouTube? A menina começou a se organizar, a menina começou a se morder, a menina começou a ficar tão nervosa, tão nervosa, tão nervosa. Aí tem o alt-down, né? Que aí começa a subir um pico, é como se fosse uma montanha, tá? Começa fraco, começa a subir, subir, subir a montanha, o pico, a criança começa a se organizar totalmente. Aí tem que esperar esse pico abaixar, entendeu? Porque não tem o que fazer, sabe? Não tem o que fazer. Aí o pai da menina é muito grande, ele é bem altão, e a mãe também é bem alta. Conseguiu pegar a menina se mordendo, se debatendo, certo? Conseguiu colocar no carro, a menina gritava, ela berrava, e levou para onde? Para o Francisca Júlia, que é um lugar aqui que atende crianças com problema, é um manicômio, né? Chama Francisca Júlia. E aí levou lá, a criança estava se debatendo, aí conseguiu, né, colocar ela na maca, e aí conseguiu dar a medicação para ela. Aí, gente, para poder voltar ao normal só com medicação. Ela ficou 3 dias, GOG, que fala, né? 3 dias assim, né? Bem, nem foi para a escola,
certo? E depois desse dia, a minha amiga não dava medicação para a menina, sabe? Depois desse dia, a menina começou a tomar medicação, sabe, gente? Ela foi importante dar medicação para a menina ficar mais calma, não se desorganizar tanto. Então, para você ver, né? Quando eu falo em contexto social, é isso, gente. Quando você sai com uma criança autista, nível 1, acho que é mais difícil é, de se alterar. Mas a criança nível 2, 3 suporte, ela pode se alterar em qualquer lugar que ela esteja, ou na escola, no shopping. Então, quando você sai com essa criança, você tem que saber o risco que você vai correr, né? Que essa criança possa se desorganizar e você ter que, às vezes, chamar o SAMU, né? Para buscar essa criança. Tá entendendo como é difícil? E autismo, por que o termo espectro? O termo espectro foi inserido ao nome do transtorno autista em 2013 por causa da diversidade de sintomas e níveis que as pessoas apresentam. Cada indivíduo com autismo tem o seu próprio conjunto de manifestações, tornando-se único dentro do espectro. Usa-se o espectro, né, pelos vários níveis de suporte que cada subtipo necessita. Há desde pessoas com comorbidades até pessoas independentes, que levam uma vida comum. Algumas que são autistas, certo? E por que quebra-cabeça? Por que, né, que o autismo tem um símbolo do quebra-cabeça? Porque é o símbolo do autismo, por quê? Porque foi o símbolo escolhido pelo Autism Speakers, né, lá dos Estados Unidos, por representar assim como um jogo de espectros e complexidade. Também simboliza o encaixe perfeito de todos os tipos diferentes do espectro autista. Apesar de contestado por algumas pessoas diagnosticadas, esse é um dos símbolos do autismo mais reconhecido mutuamente. Tem a faixa, né? A faixa, que tem o quebra-cabeça, né? Só para vocês entenderem o porquê do quebra-cabeça, tá? Aí eu tenho também a cor azul. Por que a cor azul? Porque 80% dos casos de autismo são meninos. Por isso que às vezes iluminam azul, dia do autismo. Cristo Redentor iluminou de azul, às vezes alguma coisa da cidade, né? Importante iluminou de azul, né? Para comemorar o dia do autismo, que é dia 7 de abril? Até esqueci. O símbolo do infinito, né? O que quer dizer? Representa a diversidade entre as pessoas que estão dentro do espectro, que quer dizer infinitas variações, mesmo tendo semelhanças neurológicas. Por isso, as formas atípicas de se mover, pensar, interagir, de processar sensações e cognições das pessoas com TEA deve ser respeitada. É uma imagem que configura o logo da neurodiversidade em todo o mundo. Esse símbolo carrega o significado de algo que é eterno, perene, porque ele é infinito, né? É o símbolo do infinito, tá bom? 5 de abril, eu tinha esquecido o dia do autismo. Então, hoje em dia é usado muito, e coloca a cor azul, né? Várias cores também. Então, hoje em dia se usa o símbolo do infinito também, tá? E aí, a palavra ausmo, né? É de origem grega autos, que significa por si mesmo. Por isso que veio da origem da palavra autismo, né? Ausmo mais autos, que originou a palavra autismo, tá bom? E a prevalência, né? Tá? Essa que foi de 2023, tá, gente? Que foi de 1 a cada 36 é autista. Hoje em dia tá 3 a cada 50 crianças parece que são autistas, tá? Olha como foi crescendo. Olha, né? 1 a cada 88, 1 a cada 68, 1 a cada 69. Agora, 1 a cada 36, gente. É muita coisa. É muita coisa, né? E o transtorno do espectro autista, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento que se estende por toda a vida e afeta os indivíduos em níveis variados, caracterizado por dificuldades na interação social, na comunicação e padrões repetitivos de comportamento, tá? Então, ela vai pegar uma caixinha de fósforo, ela vai pôr o palitinho um do lado do outro, carrinho, vai pôr os carrinhos um do lado. Muitas crianças fazem isso, tá? Então, ela tem, assim, qual é o comportamento repetitivo que essa criança faz? Você tem que descobrir, tá? Os pais precisam descobrir. E quando eu falo em poda neuronal, né, a poda neural da infância, no transtorno do espectro autista, ocorre de forma ineficiente, irregular. Ó, nas crianças típicas, essa poda neural era de forma regular, né? De forma normal. Na criança autista, essa poda neural era de forma irregular, certo? Ineficiente, podendo gerar um excesso de conexões que acarretam o cérebro mais desorganizado.
um cérebro hiperexcitado, né? Hiperexcitado. E até mesmo eliminar conexões não fortalecidas que pode levar a perdas de habilidades adquiridas, gente. Certo? Isso que quando ocorre a poda neural, é isso que acontece, né? No autismo é irregular, né? E no autismo esse cérebro ele fica hiperexcitado, certo? Hiperexcitado e vão eliminar conexões neuronais fortalecidas que não poderiam ser eliminadas, certo? De habilidades adquiridas já, né? E aí acabou sendo podadas essas habilidades adquiridas, tendo que recomeçar tudo de novo, né? Então, a poda neuronal pode ser resumida como um processo de limpeza que o cérebro faz, descartando neurônios e conexões que não estão sendo utilizados, ao mesmo tempo em que permite o fortalecimento de conexões mais utilizadas por ele. É um processo fisiológico, geneticamente programado, que ocorre no cérebro de todo qualquer indivíduo, tá? Então, no caso da criança autista, vão eliminar ali conexões importantes, neurônios importantes. Vão ser descartados neurônios que são importantes ali para o desenvolvimento dessa criança. Por isso que a criança ela não fala, às vezes não anda, não olha, não interage, porque aconteceu as podas indevidas ali. Agora um exemplinho aqui, tá? Se o nosso cérebro fosse uma laranja, a casca seria o quê? A parte onde todas as sensações, atividades, a casca, certo? Motoras, os pensamentos, o comportamento são produzidos pelos neurônios, que são as células nervosas, que eu chamo de substância cinzenta. Essa casca do cérebro é chamada de córtex, certo? E eu chamo isso de substância, aqui como se fosse cinza, substância cinzenta. Imagina o cérebro, aqui tudo cinza, tá? E aonde tem essa substância cinzenta, onde estão os neurônios. E a parte de dentro do cérebro, substância branca, né? Seria equivalente ao miolo, laranja. Ali existem vários caminhos que conectam a parte de cima com a de baixo, da esquerda, né, com a direita, que é como se fosse o cérebro dividido em duas partes, né, em duas partes, e eu tenho o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, né. Então, essas ligações são feitas... Ai, só que pulou aqui. Aqui, ó. E essas ligações, né, são feitas por axônios. Aqui, ó. Isso aqui é um neurônio, tá, gente? O que é axônio? São isso daqui, ó. Tá? São os fios de redes prolongados, que é isso aqui, ó, dos neurônios, que passam o quê? Pelos axônios, que passam as mensagens. Quando entendemos o funcionamento cerebral de uma pessoa com autismo, percebemos também que seu modo de funcionar e os detalhes do dia a dia que parecem tão complexos. E para ajudar uma pessoa com autismo é entender seu jeito de pensar e agir, e com isso se traduz em prejuízos significativos em suas vivências. Então, no caso do autismo, os neurônios, né, foram podados, neurônios que não poderiam ser podados, né? E aí eu tenho aqui um axônio, ele interage com outro neurônio para que haja as informações, e aí quando o neurônio, esses neurônios importantes foram jogados na lixeira, né? Jogados fora, prejudicou essas conexões de um axônio para outro axônio, né? E aí por isso que a criança é do jeito que ela é, né, gente? E se considerarmos o funcionamento da pessoa com autismo, percebemos que é impossível identificarmos uma única área cerebral responsável pelos sintomas tão distintos. É sempre bom termos em mente que os indivíduos com essa condição apresentam dificuldades nas áreas sociais, né? Nas áreas de interesse restritos, movimentos estereotipados, dificuldades de comunicação. Por quê? Porque foram podados, jogados na lixeira, esses neurônios ali, né? Onde fica a área social, gente? No sistema límbico, que dentro do cérebro, nós temos o miolo do cérebro, nós temos uma área que fica ao lado do córtex pré-frontal, né, ao lado da região occipital, que é a área de Broca, que é a nossa área motora da fala. Então, o que acontece? Ao lado da área de Broca, né, temos o sistema límbico. Então, muitas crianças elas vão ter muita dificuldade nas relações sociais devido ao sistema límbico ali, que foi podado alguns neurônios dessa área do sistema límbico. E na área da fala, a área de Broca, que é a área motora da fala, né? Então, tem uma área motora, né, da fala ali, né? Nós temos também a área motora da motora onde, que tem movimento dos nossos órgãos, todos os nossos órgãos, né? Então, por isso que as crianças têm muitos
tem que ser trabalhado, né? A terapia com essas crianças desde pequenininho, para desenvolver essas habilidades que foram retiradas ali nas podas neuronais, né? E aí, no nosso cérebro, nós temos o corpo caloso, né? Nós temos aqui no nosso cérebro, né, o corpo caloso. Todo o cérebro tem um corpo caloso. E qual que é a função do corpo caloso ali no cérebro, né? O corpo caloso é uma faixa espessa de fibras nervosas que divide os lobos do córtex cerebral, no hemisfério esquerdo e hemisfério direito, né? Então, o corpo caloso é esse metade aqui. Ele conecta os lados esquerdo e direito do cérebro, permitindo a comunicação entre os dois hemisférios. O corpo caloso transfere informações motoras, sensoriais e cognitivas entre os hemisfério direito, né, e hemisfério esquerdo ali, certo? Então, a função corpo caloso é o maior feixe de fibras do cérebro, contendo quase 200 milhões de axônios. Vocês viram o que é axônio lá, né? E composto por tratos de fibras, substâncias brancas, conhecidos como fibras comissurais, e ele está envolvido em várias funções do corpo, incluindo comunicação entre os hemisférios cerebrais, um manda a comunicação para o outro, né? Movimento da visão dos olhos, manter o equilíbrio entre excitação e atenção e localização tátil. Então, na criança autista, né, elas têm muita dificuldade de mandar a comunicação de um lado do cérebro para o outro lado, né? Então, alguma coisa aconteceu aqui quando houve as podas neuronais ali também no corpo caloso. Então, para finalizar, deixa eu ver aqui. Vamos finalizar aqui. Até aqui nesse aqui, tá bom? Aí, já está acabando já. Então, aí, quando nós falamos de cérebro, né? Nós temos ali as várias partes do cérebro. Então, quando eu falo de sistema límbico, é a área, né, responsável pelas emoções. Então, a criança, às vezes, ela não se interage. Por quê? Porque o sistema límbico ali foi afetado. Corpo caloso é a estrutura que conecta o lado direito com o lado esquerdo do cérebro. Gânglios da base, grupos de núcleos responsáveis por controle motor, cognição, emoções e aprendizado também. Olha só, então, criança autista, ela vai ter muita dificuldade, teve algum problema ali no gânglio da base. Por quê? Muita criança autista tem dificuldade motora. Ó, criança autista, gente, consegue escrever, pegar no lápis, geralmente ela escreve grandão, não consegue escrever pequenininho. Por quê? É muita dificuldade ali. Os neurônios não conseguem mandar ali as informações para que ela consiga ter essa área motora de movimento de pinça, igual crianças típicas, né? Emoções afetadas, né? E tálamo é a área que é envolvida na regulação do estado da consciência de alerta, atenção, controle das emoções. Olha só, também. Criança autista, gente, se segurar na mão dela, ela vai embora, atravessa a rua. Ela não tem senso de atenção, de alerta, de perigo. Então, essa área do tálamo, né, que é prejudicada, ela pode se jogar de uma janela, gente. Mãe que tem criança autista tem que ter rede nas janelas. Nem se a criança estiver grande. Por quê? Porque elas não têm esse desenvolvimento de atenção, de perigo, de alerta, né? Não tem essa consciência. O cerebelo, ele é responsável pela manutenção do equilíbrio, né, pelo controle do tônus muscular, dos movimentos voluntários, enfim, toda aprendizagem que envolve o movimento, como andar, correr, pular, andar de bicicleta, demanda do cerebelo. Quantas crianças autistas que não conseguem correr, não conseguem andar de bicicleta, né? Não conseguem pular, andar. Por isso que precisa de fazer psicomotricidade, precisa de fazer terapia ocupacional para conseguir, né? Os neurônios. Porque assim, nosso cérebro, gente, ele é plástico. Existe uma plasticidade neuronal. Então, conforme faz a repetição daqueles movimentos, o cérebro é plástico, ele vai começando a conectar a rede neuronal daquilo, entendeu? E a criança vai melhorando. Substância branca, que referimos anteriormente como miolo, ou parte inteira da laranja, responsável pela comunicação entre as partes do cérebro, onde tem os neurônios, tá? As conexões neuronais. E região frontotemporal é responsável pela interação social e pela linguagem, que tem a área da linguagem ali, tá? Que é a área de Broca, a área de Wernicke. Então, estudos mostram que os próprios neurônios, células nervosas das pessoas com autismo também estariam com seu funcionamento comprometido. Assim como os neurotransmissores, que quando eu mando o axônio, ele vai mandando informação para outro axônio, são os neurotransmissores que estão ali entre, porque eles não se conectam, tá? Que fazem a comunicação entre os neurônios, como a dopamina, serotonina e noradrenalina, são responsáveis pela transmissão das informações e aprendizagem.
O cérebro das pessoas com autismo não funciona como uma unidade coesa, o que se reflete em sintomas disfuncionais comportamentais. Então, vocês entenderem por que as crianças autistas têm essas disfunções, né? Achados realizados através de exames funcionais, como a imagem por tensor e difusão, indicam que áreas cerebrais das pessoas com autismo teriam dificuldades de funcionar de maneira integrada e sincronizada. Isso se deve à descoberta que a conexão das redes neuronais da substância branca, o miolo da laranja, né, onde ficam os neurônios, tá, estaria prejudicada, indicando que mesmo que as áreas cerebrais estejam funcionando bem individualmente, não conseguem se comunicar corretamente e funcionar como um todo, dando coerência para comportamentos e atitudes. Por isso que criança autista às vezes morde o braço, bate. Gente, eu trabalhei no AE 5 anos, que eu levei de tapa de criança autista. Eles, do nada, eles batem em você. Porque eles não têm esse controle inibitório, porque as áreas lá, né, da área da esquerda do cérebro, da direita do cérebro, não funcionam como uma criança típica. Então, eles, do nada, eles batem, eles podem morder, se desorganizar, né? Vem aquelas reações, por quê? Porque as regiões cerebrais de mandar uma informação para outra área do cérebro não se conecta tão normalmente, tá? Então, o cérebro autista e alterações. Em pessoas com autismo, há falha na comunicação entre células do cérebro que dificulta o processamento da transmissão de informações. Há desequilíbrio dos neurotransmissores, que eu já falei, substâncias que ajudam as células a se comunicarem. Dois dos neurotransmissores prejudicados são a serotonina, que afeta a emoção e o comportamento, né, e o glutinato. E também há irregularidades nas próprias estruturas do cérebro, como o corpo caloso, que eu já falei, a amígdala e o cerebelo. Aqui está, ó, a amígdala onde fica, né, o corpo caloso, certo? E o cerebelo, tá? Mas aqui é por dentro, né? Mas eu divido o cérebro ao meio, tá bom? E aí, aqui as referências bibliográficas. Não deu tempo de eu terminar até 9h30 a nossa aula. Que eu queria falar um pouquinho da neurociência, tá? Porque todas as minhas aulas, gente, eu falo um pouco da neurociência, porque eu acho importante. Certo? Alguém quer falar alguma coisa?